Povo de Deus, boa noite, Paz seja convosco. Mais uma oportunidade nós estamos aqui para ministrar o teu coração, para trazer uma palavra de Deus que vai de encontro às tuas necessidades, vai de encontro aos anseios da tua alma, que tu possas nessa noite, nessa oportunidade ser ricamente abençoado por Deus. Minha gratidão a Deus por poder ser um instrumento, ser um canal de bênção na vida de várias pessoas. Minha gratidão a Deus por tudo que tem feito, pelo seu amor, pelo seu dom inefável, pela graça de podermos ministrar sua palavra mais uma vez, e que o Espírito Santo possa nos conduzir na sua revelação, no seu conhecimento, e sejamos edificados em nome de Jesus. Eu queria falar nessa noite sobre uma vida transformada pelo Espírito Santo. Uma vida transformada pelo Espírito Santo, e eu quero ler Atos capítulo 8, o versículo 3, 4 e 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3, versículo 4, versículo 5, que diz assim, Atos 9, a partir do versículo 3, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que ao chegar perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E o Senhor lhe disse: Levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Amém? Glória a Deus. Queridos, uma vez indo para casa, saindo de um culto e indo para casa, eu me deparei com uma frase no ônibus que dizia assim: a arte muda a vida. E eu fiquei pensando naquela frase, eu fiquei meditando, fiquei refletindo um pouco naquela frase, analisando algumas coisas, e eu pensei assim: será mesmo que a arte é capaz de mudar a vida de alguém? Será que a arte tem capacidade, tem condições de transformar a vida de um ser humano? Essa foi uma das indagações que eu tive nesse dia ao ler essa frase no ônibus. E ao ficar meditando, a ficar analisando, me veio o texto de Atos, do capítulo 9, onde a gente conhece a história de Saulo, que é o homem perseguidor da igreja, que é o homem que... Saulo de Tarso é o homem que tem autoridade, é o homem que tem soldados à sua disposição, é o homem que tem toda a autoridade em suas mãos para prender, para matar, para chicotear, para fazer o que bem entender contra a vida dos servos de Deus. Ele era um homem rigorosamente perigoso, um homem que causava muitos males à igreja do Senhor Jesus. Era um homem completamente terrível, assolava a igreja, e uma dessas viagens, uma dessas campanhas de destruir a igreja, a Bíblia relata aqui no capítulo 9 que ele, indo para Damasco, indo com alguns soldados, alguns da guarda pretoriana, se dirigiu a Damasco para prender, para açoitar
os irmãos daquela igreja, daquelas congregações. E o que a gente vê é que no caminho ele tem uma experiência com Deus. Nesse intercurso da sua jornada de destruir a igreja, ele tem um encontro com Jesus. Uma luz brilha, ele cai por terra, e ele escuta audivelmente a voz do Senhor e fala com ele. Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. E nesse instante, nesse momento, Saulo ele está paralisado, ele está estático, ele está imóvel, ele está inerte, sem saber o que fazer. Agora ele está numa situação complicadíssima, porque só ele viu a luz, só ele ouviu a voz, e ele está num momento crucial da sua vida. É uma decisão que ele tem que tomar rapidamente. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Amém, querido? Então eu quero, a partir desse texto, eu quero falar sobre uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Quero falar de fato, realmente, dentro da palavra de Deus, quem é capaz de mudar uma vida, quem é capaz de mudar a vida de um ser humano, quem é capaz de mudar a mentalidade, quem é capaz de mudar o caráter de um homem, de uma pessoa. Quero mostrar aqui dentro da palavra de Deus, só o Espírito Santo. Então a primeira coisa, querido, que eu vejo aqui, que muda a vida de um ser humano, a primeira coisa que eu vejo aqui dentro desse texto, dentro dessa palavra aqui, que muda a vida de um ser humano, a primeira coisa é a pessoa ter um encontro com Jesus. A primeira coisa que vai mudar a vida de um ser humano, a vida de uma pessoa, é ela ter um encontro com Jesus. Porque olha o que diz. Indo no caminho, aconteceu que ao chegar perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Então eu vejo aqui que um encontro com Jesus muda toda uma história. Um encontro com Jesus muda toda uma perspectiva de vida, muda toda uma sentença de morte. O encontro com Jesus faz toda a diferença na vida de um ser humano. A primeira coisa que nós precisamos para mudar de vida é ter um encontro com Jesus, como Saulo teve aqui. Ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência com Jesus e a vida dele mudou completamente. Muitas pessoas hoje que estão na igreja, elas não conseguem ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Elas não conseguem mudar de vida, elas não conseguem, ter um caráter moldado, renovado pelo poder do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Continuam na mesma vida, na mesma vida mesquinha, vida vazia, vida fria. Continuam no mesmo jeito. Pessoas que não mudaram, pessoas que não se converteram, pessoas que não tiveram um encontro com Jesus verdadeiramente. Precisamos ter um encontro com Jesus verdadeiramente, como teve aqui Saulo. Caminho de Damasco,
para prender os cristãos, para prender os crentes, açoitar e até matar. Mas ele teve um encontro com Jesus e a vida dele foi completamente mudada. Glória a Deus, glória a Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira característica que nós precisamos para ter uma vida mudada, para ter uma vida transformada. A segunda característica que eu vejo aqui na vida de Paulo, na vida de Saulo, está no versículo 9, diz assim, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. A luz foi tão forte, a luz da glória de Deus, a luz da presença de Deus foi tão forte sobre ele que ele ficou cego, ele ficou sem enxergar e teve a sua vista paralisada pela luz do Senhor, que a Bíblia diz que Jesus é a luz. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo. A luz veio tão forte que ele ficou algum tempo sem enxergar. E olha o que ele já está fazendo, né? Alguns minutos, algum tempo, algum período da sua conversão, ele já está jejuando. Ele já está jejuando. Olha o que diz: e não comeu nem bebeu. Ele já está jejuando, ele já jejuou 3 dias. Para você ver a importância do jejum na nossa vida, para você ver a importância que o jejum tem na vida de um ser humano, na vida de um cristão. O jejum ele é poderoso, o jejum ele é tremendo, né? O hábito de você jejuar te aproxima mais do Senhor, transforma mais a sua vida, vai moldando mais a sua vida, a frieza espiritual, a carnalidade vai sendo quebrada, vai sendo tirada da sua vida através do jejum. É importante que você jejue, é importante que haja um jejum, que haja uma prática de jejum na sua vida, para você ter uma vida mudada, para você ter uma vida transformada. A obra da carne ela vai sendo queimada, ela vai sendo desfeita, ela vai sendo anulada pelo poder de Jesus. Você se torna mais espiritual, você se torna mais forte, mais poderoso na presença de Deus. Então, a segunda característica que eu vejo aqui na vida de Paulo é a importância do jejum na vida dele. Já 3 dias jejuando. Você quer ver como o jejum ele é poderoso? Você lembra do caso de Esther, né? Houve uma conspiração para matar todos os judeus, e aí a rainha Esther foi avisada, e ela manda o recado para o seu tio: olha, convida todos os judeus aí de Suzano, convida todos os judeus aí para jejuar, que eu vou jejuar também 3 dias, e eu e as minhas servas vamos também jejuar. Se eu morrer, morri. Se perecer, pereci. Mas aí a Bíblia diz que Deus deu favor a Esther. Esther revela ao rei toda a conspiração e o povo de Deus saiu abençoado. Para você ver a importância do jejum, para você ver a importância que ele tem na nossa vida. Jejue mais, jejue um pouco mais. A segunda característica que eu vejo aqui está no versículo 11, mas eu quero ler o 10 também. Vou ler o versículo 10, diz assim: e havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor disse em visão: Ananias,
E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando e tem visto em visão um homem chamado Ananias, que entra e impõe-lhe as mãos para que recupere a vista. Então, a terceira característica que eu vejo aqui para se ter, para que eu tenha uma vida transformada e mudada pelo poder do Espírito Santo, é a oração. Tá? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Saulo, ele está orando. Deus envia Ananias até aonde ele está, para impor as mãos sobre ele, orar por ele, repreender, tá? Todo aquele espírito de cegueira, tudo repreender aquela, tá? Para que ele recupere a vista, tá? E abençoe Saulo, né? Impõe as mãos sobre ele. Aí a Bíblia diz que ele está orando, né? Saulo está orando, para você ver a importância da oração. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo, levantando mão de santo. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Daniel se colocou na presença de Deus em prol de um propósito, e aí ele orou 21 dias. 21 dias, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo até Daniel, né? E Daniel já estava esgotado de tanto orar, não tinha mais força. Quando o anjo vem e entrega a resposta a Daniel, e o anjo diz: Daniel, a tua oração foi ouvida no primeiro dia, só que eu tive um impedimento, mas eu estou aqui para te dar a vitória, para te dar a resposta da tua oração. És um homem muito amado. Não, para você ver a importância da oração. O crente tem que orar. Existe um dito aí que diz assim, que sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Tá? Então, ore. Você precisa orar. Você precisa ter um hábito de orar e de falar com Deus. Tá? Você precisa orar. Saulo se converteu e já está orando, tá? Essa é a terceira característica. Nós vamos para a quarta característica, que diz assim, lá no versículo 15: mas o Senhor disse-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário que padeça pelo meu nome. Ou seja, Ananias, ele ficou receoso, ele ficou temeroso, ele ficou meio que em pânico quando Deus disse: vai lá orar por Saulo. E ele retruca um pouco, senão: Saulo, esse homem é muito mau, esse homem é muito malvado, tem autoridade, tem ordem. Mas Deus disse: vai lá, Saulo, vai lá, Ananias, porque esse aí é para mim um vaso escolhido. Ou seja, Deus já tinha escolhido Saulo há muito tempo. Deus já tinha preparado Saulo há muito tempo, tá? Como você aí, você foi um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Deus me escolheu. Deus me escolheu, Deus me trouxe para a sua obra, para a sua igreja, para o seu corpo. Deus me escolheu. Então, a terceira característica, a quarta característica é a escolha de Deus. Para que a gente tenha uma vida transformada, uma vida mudada, precisamos que Deus tenha nos escolhido. Deus escolheu Paulo, Deus me escolheu, Deus te escolheu. Vai e faça a diferença, homem de Deus. Vai e faça a diferença.
Ananias foi lá e orou, né? Ananias foi lá com todo medo, né? E orou, né? E impôs as mãos sobre Saulo. Essa é a quarta característica. A quinta característica, tá? Está no versículo 17, eu quero ler para você. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, glórias a ti, Senhor, louvado seja o teu nome. A quinta característica é batismo com o Espírito Santo. Você quer ter uma vida transformada, você quer ter uma vida mudada, você quer ter uma vida regenerada, você quer ter o seu caráter mudado, transformado, sua vida transformada. Seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tá? Aparece João Batista pregando, e a pregação dele era essa: eu batizo com a água, mas vem um aí que é mais poderoso do que eu, que não sou digno nem desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Na sua mão tem uma pá, que limpará da eira, limpará toda a sujeira da eira. Está lá em Mateus capítulo 3. E muitas das vezes eu fiquei pensando: por que Jesus quer uma pá? Por que Jesus precisa de uma pá? Pá é para tirar a sujeira, pá é para tirar um entulho, para jogar fora o entulho. Se o entulho, se a sujeira não sair da sua vida, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Se a sujeira não sair da sua vida, você nunca será cheio do Espírito Santo. Saulo foi cheio do Espírito Santo pela imposição de mãos de Ananias. Recuperou a vista e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. A quinta característica de uma vida transformada. A quinta característica de uma vida transformada por Deus. Aleluia. Olha o que diz o versículo 18: e naquele instante lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Olha aí a outra característica, a sexta característica, de uma vida transformada: batismo nas águas, que é o sepultamento do velho homem por uma nova jornada espiritual, por uma nova vida com Deus. Batismo nas águas. Você precisa se batizar nas águas. Você precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. Você precisa nascer da água e do Espírito. Foi o que Jesus disse para Ananias: Ananias, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água, você não precisa nascer do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo para Ananias: você precisa ser guiado, ser orientado pelo Espírito Santo. Você precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Você precisa se batizar nas águas, morrer para o mundo e nascer para Deus. Saulo foi batizado nas águas. Queridos, é a sexta característica. A sétima característica está no versículo 20. Diz assim, olha: e em seguida pregava o Cristo nas sinagogas, dizendo que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam:
Não é este o que perseguia em Jerusalém os que invocavam este nome? E para isto veio aqui para levá-los presos diante dos principais sacerdotes. Porém Saulo muito mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém? A última característica de termos uma vida transformada por Deus, pelo Espírito Santo, é anunciar, é pregar a palavra de Deus. Todo cristão, ele tem a responsabilidade de pregar Jesus para as pessoas. Todo cristão, ele tem o dever de pregar, de falar, de anunciar Jesus para as outras pessoas, tá? Isso não é só de pastores, isso não é só de líderes, isso não é só de obreiros, presbíteros, não, isso é responsabilidade de todo cristão, de pregar, de anunciar a palavra de Deus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então essa é a responsabilidade. Olha o que Saulo está fazendo. Está pregando nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Cristo. Ele está anunciando, né? Está pregando Jesus e confundindo os judeus. Os judeus estão sem entender o que realmente está acontecendo, porque Saulo era o perseguidor e agora está pregando, e agora está anunciando Jesus para as outras pessoas, está confundindo as pessoas. Mas esse não é o perseguidor, esse não é o que tinha autoridade para prender. Como é que agora ele está pregando? Como é que agora está anunciando? Confundir. Cada vez mais ele se fortalecia no Senhor, e se fortalecia no Senhor, aleluia, se fortalecia no Senhor, glória a Deus, aleluia. Então nós devemos anunciar Jesus para as outras pessoas, nós precisamos falar de Jesus para as outras pessoas, porque agora o perseguidor torna-se perseguido. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, essa é a palavra de Deus sobre como ter uma vida transformada pelo Espírito Santo. Ninguém tem a capacidade, ninguém tem as condições de mudar a vida. Ninguém pode mudar ninguém, só o Espírito Santo. Só Deus pode mudar uma pessoa, um ser humano. Só Jesus é capaz de fazer uma obra completa na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano. Só Ele. Não tente mudar as pessoas, que você não vai conseguir, tá? Ore por ela, ore para que ela veja, que ela reconheça Jesus como Salvador. Ore por essa pessoa, que aí você vai começar a ver a transformação dela. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que esta palavra seja uma palavra que entre no teu coração. Obrigado, paz seja convosco. Amém.